Boa tarde a todos. Aqueles que estão vindo a primeira vez em nossa casa ou que há algum tempinho não vêm aqui, que sintam acolhidos por nós da casa, pelos nossos irmãos espirituais. Uma boa tarde também para os nossos internautas que estão também participando desse momento durante a palestra. Eu vou convidar Carlos para poder fazer a leitura preparatória. Boa tarde a todos. Do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Manuel. Incompreensão. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por meio de todos, chegar a salvar alguns. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos de teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançarem conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sobre o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo para o que teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse algo, sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores, ou excessivamente forte perante os fracos. Nas escolhas não se ausentam todos os aprendizes, habilitados em massa e sem alguns poucos de cada um. E sem alguns poucos cada ano. Toda mordomia reclama noção de responsabilidade, mas existe também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na tarefa de salvação e rejuizamento. O bolo da matéria densa reveste-se do lodo, quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se-lhe a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E, nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que, para a vitória do bem, se o fraco para os fracos, se faz fraco para os fracos, fazendo-se
tudo para todos, a fim de, por todos os meios, chegar a alguém alguns. Chegar a alguém algum. Obrigado. Nós vamos iniciar a prece com os nossos corações acalentados. Vamos pedir ao nosso Pai, vamos agradecer, Pai amado e querido Jesus. Agradecemos a Ti, a vós, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui na casa. Que possamos ser luz a partir da sua luz, da vossa luz. Que a nossa palestrante seja inspirada para nos passar as reflexões e possamos assim levar para os nossos lares, para os nossos trabalhos, a quem quer que seja, a tua palavra. E também com a oportunidade de, a partir dessas reflexões, nos melhorarmos, como é o propósito de estarmos aqui no planeta. Pedimos a Ti, ó Pai, que ilumine a todos nós, para que nós possamos usar a sabedoria da melhor forma possível e que nos inspire aos cuidados do nosso planeta, do outro, e que o amor prevaleça em todas as nossas ações. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Mestre Jesus. Assim seja, graças a Deus. Bem, hoje nós vamos ter o privilégio com a Lijamar, né, de ouvir a palestra como é que é? Vivenciando o Amor e Senti... É porque o título ali não é esse. Na verdade, ela vai falar de uma palestra que deveria ter sido dada na semana retrasada, se não me engano, né? É a vivência do amor e sentimentos. Então, eu creio que vai ser mais uma palestra muito importante para as nossas reflexões. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Como sempre, essa internet me pregando peças. Internet não. Esse processo aqui sempre me prega peças. Muito bem. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre a vivência do amor e educação dos sentimentos. Com certeza, a maioria de nós que está aqui neste momento, que vem à casa de Jesus, um processo de dor, de dificuldade, né? De vivenciar esse amor e educar os nossos sentimentos, a gente sempre está procurando fazer o melhor na nossa caminhada junto com Jesus. Por isso nós vamos já começar com esse maravilhoso Chico Xavier, né? Que é importante a gente lembrar que nós sempre nos renovamos, todos os dias, aliás. É importante fazer essa renovação. Quando eu falo todos os dias, principalmente no dia de hoje, que muitas vezes, ou a maioria das vezes, a gente fica apegado ao passado, preocupado com o futuro, trazendo tormentos psíquicos para a gente. Então, o dia é hoje, a importância dessa luta, como diz Chico Xavier, que enriquece a nossa experiência, junto com a dor que aprimora as nossas emoções e com o nosso sacrifício que tempera o nosso caráter. É esse o processo de renovação sempre, né? Que nós estamos aqui como espíritos encarnados para essas constantes transformações, a fim da gente, né, sair do acrisolamento, ou seja, do casulo, e transformarmos em borboleta. Todos nós queremos isso. Todos nós vamos conseguir isso. Uns com mais um passo
menor, outros com passos maiores, cada um no seu tempo, e está tudo certo, sem comparar com o outro. Cada um de nós tem uma vivência, tem uma história, ninguém é igual a ninguém. Então, nesse processo de luta, de dor e sacrifício, o que eu entendi aqui que ele quis dizer é que esse processo de sacrifício, diante dos desafios, diante da nossa luta, fazer reforma íntima não é fácil. É preciso ter temperança, é preciso a gente conhecer, né, para transformar, conhecer as nossas emoções, para potencializar as nossas virtudes para crescermos. Continuando com Chico, como ele diz que eu jamais esqueça que Deus me ama infinitamente e que um pequeno grão de areia e esperança, notem bem, um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um de nós é capaz de mudar e transformar qualquer coisa. Vamos guardar isso. A vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Esse processo que Chico nos traz, ou que a doutrina, né, a espiritualidade nos traz, através dos ensinamentos de Jesus, né, clareando e para a gente refletir com a fé racional, e nós, no nosso dia a dia, a maioria de nós ainda, diante dessa luta, desses desafios, nós somos tendenciosos ainda a ser negativos, a ser pessimistas, a reclamar muito, a não olhar as coisas boas, né, que estão à nossa frente e olhar mais para aquilo que está doendo, esquecendo que tem muitas coisas boas que nós podemos nos segurar, como diz Chico, um pequeno grão de alegria e esperança é capaz de mudar. Então, quando a gente vai analisando e sentindo esse processo, porque o processo da transformação e de conquista pessoal é sentir, não é só pensar, questionar, indagar. Sim, é o conhecimento, mas é sentir para transformar, não é? E Chico diz que a vida é construída nos sonhos, na nossa imaginação e concretizada através da busca de sermos homens de bem, né? Da vivência do amor. Para isso, é necessário que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Para isso, é necessário que a gente, né, fique atento, vigilantes, diante dessas passadas que eu vou dando na minha evolução. E aí eu trouxe uma história para vocês com o tema onde colocamos o sal. Nesse processo de caminhada, eu trouxe essa reflexão, que é importante, para a gente já ir se colocando, que é muito importante. Eu falei, sentir para transformar, né? Então, é muito importante o que nós estamos vivenciando, o que nós estamos fazendo, estamos entendendo no dia de hoje. Então, onde colocamos o sal? O velho mestre pediu a um jovem triste que colocasse uma mão cheia de sal em um copo de água e bebesse. Perguntou o mestre: qual o gosto? Ruim, disse o aprendiz. O mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e levasse a um lago. Os dois caminharam em silêncio e o jovem jogou o sal no lago. Então o velho disse: beba um pouco dessa água. Enquanto a água escorria do queixo do jovem, o mestre perguntou: qual o gosto? Bom, disse o rapaz. Você sente o gosto do sal? Perguntou o mestre. Não, disse o jovem. O mestre então sentou ao lado do jovem, pegou suas mãos e disse: a dor na vida de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor depende de onde a colocamos. Quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido de tudo que está à sua volta e dar mais valor ao que você tem
do que o que você perdeu. Em outras palavras, é deixar de ser copo para ser lago. Que lindo, eu achei essa reflexão. No nosso dia a dia agora, vamos, diante das nossas dores, nossos desafios, nossas lutas, vamos analisar se estamos sendo copo ou se estamos sendo lago, né? Para que a importância nesse processo de sentir dor, em aumentar o sentido daquilo que a gente está vivenciando e fazer essa transformação e dar valor ao que a gente tem. No processo que nós temos muitos momentos valorosos, muitas alegrias no nosso dia a dia. E aí, voltando para lembrar Chico, que ele diz que um pequeno grão de areia é esperança, né, capaz de mudar e transformar esse processo. Nesse processo, tem uma palavrinha que a gente chama de quê? Fé. É importante a gente acreditar no nosso poder pessoal, a qual todos nós temos. Mas a gente ainda se compara com os outros, com a vivência das ilusões da vida e esquece disso. E vai simplesmente vivendo a rotina sem se auto-perceber. Trouxe essa reflexão também dessa escritora americana, que ela diz que muitas pessoas perdem as pequenas alegrias enquanto aguardam a grande felicidade. É verdade. Grande maioria de nós. Se eu tiver dinheiro, amanhã eu faço isso. Se eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Se eu tiver uma casa, eu vou ser feliz. E se nunca tiver? Né? Então, no processo de caminhada, nós temos alegrias e perceber essas alegrias, essas coisas boas que estão acontecendo hoje. Plantar o futuro, sim, mas vivenciar todo esse processo de alegria e de vivência de auto-amor, né? Para ser feliz, para transformar. Então, quando a gente se indaga, como que eu posso fazer isso? Continuar a fazer o plantio da semente do amor. E como nos diz Hermance, quando peguei um trechinho bem interessante, que ela faz uma oração no livro dela, que ela diz assim, Senhor, e nós falamos com Deus também, né? Estamos exaustos pelos descaminhos porque optamos. Escolhemos o desamor e tombamos na decepção e na revolta. Assegura-nos novos rumos. Então, quando a gente tem essa súplica através da oração, com esse contato com o divino, né, de cansaço realmente, né, Chico falou, é desafio, é dor, é luta, mas o processo de sacrifício é nosso, de transformação. Mas não vamos colocar a palavra sacrifício como um peso, é o sacrifício da reforma íntima que não é fácil, mas quando a gente vai fazendo isso por osmose, lentamente, a gente vai sentindo os benefícios já hoje, como um pequeno grão de alegria e esperança. E aí, Emmanuel ele diz que a felicidade real é uma casa que se constrói por dentro da própria alma. E a maioria das vezes a gente fica esperando de fora, que o outro me faz feliz, que as minhas conquistas me façam feliz. E nunca acontece, porque eu não estou me trabalhando, eu não estou buscando essa felicidade, nem construindo dentro de mim mesmo. Para continuarmos a entender o que é necessário. É necessário, como eu falei, ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. Ou seja, sair, né, da concha, abrir a concha, ou seja, abrir o nosso coração e deixar a nossa luz espargir através de nós e para outras pessoas. Aí sim nós estamos vivenciando esse amor, compreendendo que o primeiro mandamento qual é? Amar a si, amar ao próximo, amar a Deus. Então, nessa vivência do amor, é necessário que eduquemos os nossos sentimentos. E nesse processo de evolução, que continuemos a fazer o plantio de novas sementes no terreno fértil. Porque é necessário analisarmos no nosso dia de hoje, vamos pensar, cada um de nós, aonde eu estou fazendo meu plantio
porque ainda está gerando muita dor, muita dificuldade, eu não consigo sair desta dificuldade. Dor nós vamos sempre termos, desafios nós vamos ter, mais diferentes, mas quando a gente sai de é um up na nossa evolução, a gente sobe um degrau na escada. Quando eu não saio daquele desafio ou daquela dor, estou parado, estou estacionado, não está resolvendo, entra ano, sai ano, onde eu estou plantando estas sementes de amor. Como nos ensinou Jesus, né? Na parábola que vai fazendo o plantio das sementes, a parábola do semeador. Todo o processo de conhecimento que a gente tem, é necessário que a gente se aprofunde cada vez mais para transformar. Por isso nós estamos aqui compreendendo mais esse processo de nos amar, de sentir, e para isso é preciso escutar a nossa alma. E o que é escutar a nossa alma? É escutar os nossos sentimentos, é cuidar de nós mesmos, é amar a nós mesmos, é uma mudança de atitude conosco mesmo. A gente sempre pensa para fora, mas é dentro, certo? Através do conhecimento, e a doutrina ela tem uma vastidão de livros, né? E hoje, muito mais com a compreensão de nós mesmos para os livros, né, psicológicos de Hermance, de Hamed, de Joana, né, para a gente se autoconhecer, os livros psicológicos de autoconhecimento. E aí, como eu falei, a gente está no mundo, mesmo conhecimento, né? Vamos colocar falando nós espíritos, nós estamos aqui no processo né, de conhecimento. A gente trabalha, a gente tem orientação, a gente faz pressa, a gente se esforça, né? A gente pede, mas isso não tem sido suficiente para aplacar aquela dor, aquele desafio que eu estou vivenciando. Por quê? Eu não estou me escutando, eu só estou fazendo para fora. Para o outro eu faço, para a casa espírita eu faço, né? Eu ajudo, eu faço, mas e para mim? Como eu estou... O livro que foi lido aqui falou da sabedoria, né? Da importância da sabedoria, o conhecimento, né? Nós temos, mas também mesmo o conhecimento é necessário aprofundar esse conhecimento, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende. Não é aquela história, já li as obras básicas todo dia, já sei tudo, não sabemos. Não sabemos. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai evoluindo, mais a gente vai compreendendo esta profundidade que era de transformação, de conhecimento e autotransformação. Então, é necessário escutar as nossas almas. O que eu estou fazendo de mim que não está? Será que eu estou ressaltando excessivamente as minhas feridas? Eu estou estipulando uma rigidez, né, na minha conduta, nos excessos normativos das crenças, dos dogmas, da rigidez com o outro, da rigidez comigo mesmo, que eu não posso errar. Se eu falar que eu tenho que ter paciência e eu não tenho paciência, eu me puno. Quantas coisas a gente se refere a gente nesse processo que a gente aponta para o outro ou aponta para a gente? Quando a gente aponta para o outro, né, que o outro está me fazendo mal, eu estou projetando, estou me vitimizando. Quando eu aponto para mim e me sinto revoltada e fala, Deus, eu não estou cooperando comigo, que é um castigo nesse processo todo, eu estou me vitimizando. Né? Então, não saio daquilo, chama-se rigidez, eu estou sendo rígida comigo e rígida com o próximo. Então, a mensagem, né, espírita é o quê? Ela que nos orienta para darmos um novo sentido da vida. Porque a doutrina, ela traz uma mensagem consoladora, e a realidade dessa consolação é que eu entendo, sem me punir, que eu transformo. E aí, trazer essa boa nova dos tempos modernos, que a doutrina traz, na compreensão atual de mim mesmo, de transformar, de compreensão e liberação,
né, da minha consciência, expandir a minha consciência, sair da rotina, como nos diz Joana de Anjos, que a rotina nos paralisa. Rotina não é bom, ela tem um tempo de duração, certo? Então, como que eu vou fazer isso? Através da responsabilidade comigo mesmo, através do auto-amor. Essa é a mensagem espírita. Então, nesse processo de se perguntar, de se conhecer, de escutar a nossa alma, quando a gente pergunta, o que me falta para ser feliz? Onde é que eu estou falhando? Será a obsessão que me persegue? Por que me encontro assim? Não deveria estar melhor do que eu estou fazendo? Como harmonizar esses padrões doutrinários com os meus sentimentos? E aí as questões vão se multiplicando ao infinito, né? E vão se traduzindo pelos apelos comoventes e dúvidas sinceras, porque quando a gente fala isso, a gente está sendo sincero. Por quê? Porque ainda precisa, né? Fazer mais um aprofundamento, expandir mais a nossa consciência, no nosso autoentendimento, da nossa rotina para transformar. E, sabe, se olhar, sim, com sinceridade, segurando, continuando segurando na mão de Deus, né? Na mão de Jesus, que traz todo esse conhecimento que a gente sabe, muitas vezes de cor e salteado, mas a situação está ali na mesma coisa, a dor está se fazendo do mesmo jeito. E aí, Bezerra de Menezes, quando visitaram o Hospital Esperança, né, nesse livro de Irmãs, Escutando Sentimentos, ele diz que no século XX, passado, né, eles trouxeram, né, eles alicerçaram, né, o amor cristão e espírita em bases seguras com informação doutrinária. Muitos livros chegaram, muita coisa chegou, muito ensinamento chegou, mas o século XXI é o século do sentimento. Por isso que Joana trouxe toda essa série psicológica também para a gente, né? Segundo quando perguntaram, foi Raul não, o Dutra perguntou para peraí, esqueci o nome dele, né? Por que Joana estava escrevendo tantos livros da área psicológica? Porque é o século XXI, que é o século do sentimento, que era para trabalhar o desenvolvimento dos potenciais das virtudes humanas, ou seja, das nossas virtudes. Esse é o objetivo sagrado da mensagem imortalista do Espiritismo. Essa é a nossa necessidade neste momento, sempre foi, mas muito mais agora, onde nós estamos num momento de transformação. Vamos falar da regeneração, chegando, né? Chegando aí às portas da regeneração. Só que esse processo regenerativo, ele não vem sozinho, não vai ser um milagre. Agora Deus falou assim, passando de prova e expiação, agora vamos para a regenerar. Não, sem a nossa atitude de transformar os nossos sentimentos, né, de se autoconhecer, de trabalhar o auto-amor, ou seja, o primeiro mandamento, né? Amar-se, amar o outro, certo? A gente não vai transformar isso com uma rapidez como a gente acha que vem, é um mundo de regeneração. Depende de cada um de nós. Por isso, nós estamos aprendendo aqui, todas as vezes que a gente vem numa casa espírita ou ouvir um palestrante falar, para a gente se juntar e compreender cada vez mais como é esse processo de transformação. E aí é necessário o quê? Educação do ser. É necessário educar para conviver bem com a gente mesmo, né? E educar para ser feliz. Não é só dor, desafios, não. É felicidade agora, ser feliz assim, que quando a gente vai realçando essas virtudes mais nós vamos tendo mais momentos de alegria, mais momentos nós estamos nos libertando. A libertação é uma felicidade, né? Então, esse é o processo de caminhada, esse é o século do coração, segundo Bezerra de Menezes, escrevendo junto com Hermance, junto com o doutor Inácio, né? Junto com Calderaro, nesse livro em qual eu fiz a pesquisa.
E aí, a orientação continua para a transformação, que a informação, ela constrói, né? Ela consola e instrui. Todo mundo sabe disso. Mas, se não houver transformação, não vai acontecer. A teoria só não basta. Então, é necessária a transformação que liberta e moraliza. Os informados pensam, os transformados criam. É ação, é criação. A informação impulsiona, a transformação descobre. A teoria impulsiona a busca de novos valores. A reeducação dos sentimentos enseja a paz interior. E é essa paz que todos nós queremos. Então, a teoria e o conhecimento é importante, mas a transformação é essencial. Para isso é necessário que nós potencializarmos cada vez mais a nossa inteligência, porque a inteligência é um instrumento evolutivo para as conquistas de fora. Mas o sentimento, conquista evolutivo para as aquisições íntimas, segundo a orientação, continuando a orientação de Hermâncio do Fogo. Então, nos processos de conquista de aquisições íntimas, nós trouxe aí várias coisas importantes para a gente ir realizando. Olha o mundo de coisa que tem aí, né? De virtudes necessárias, né? Para a gente trabalhar no nosso dia a dia. Por isso que a reforma não é tão simples, não é tão fácil. Existe força, coragem, sacrifício, determinação, disciplina. É todo um processo. Não basta a gente só vir aqui, não basta só a gente ler um livro. É preciso atuar dentro de mim mesmo e transformar o que está acontecendo comigo, que eu ainda estou me sentindo tão presa, estou me sentindo tão angustiada. A dor bate aqui todos os momentos. Então, é necessário se rever. Olhar as nossas sombras, escutar os nossos sentimentos, não significa adotá-los prontamente, mas aceitá-los na nossa intimidade e ter uma relação amigável com todos eles, né? Esse sentimento, essas sombras que eu tenho, porque muitas vezes a gente não quer enxergar, né? Se alguém fala para mim assim, Lijamal, você é orgulhosa. Que é isso? Eu brigo. Eu não admito. Mas vamos quando eu penso de forma contrária. Bom, está acontecendo isso, não estou escutando isso, já é um processo de orgulho? Olha, acendeu uma luzinha aqui, alerta. Então, é isso que eu tenho que transformar mais. E aí, vários sentimentos, né? Então, é necessário aceitá-los sem reprimir, ou seja, sem esconder debaixo do tapete. Ou se envergonhar também, a gente se envergonha. A gente na frente dos outros é uma coisa e por trás é outra. Não, eu sou o que eu sou, na frente do outro, necessário entender todo o processo do outro e o outro entender todo o processo. Nós estamos aí para isso. No processo de interação, aí assim, de amor ao próximo também, amor a mim também, né? Então, o primeiro passo é um diálogo educativo com o nosso mundo interno, é o autoconhecimento. É falar, não, realmente eu tenho isso, então eu vou fazer, vou transformar, né? Somente assim teremos uma conexão com nossa real identidade, senão eu sou assim mesmo, né? Então, eu vou possibilitando uma rica aventura de autodescobrimento rumo à singularidade, ou seja, essa identidade cósmica do espírito, ainda que vem navegando ao longo das reencarnações no processo de crescimento, mas eu tenho essa identidade cósmica, eu tenho essa identidade de amor dentro de mim, que é desse tamanho, mas o momento está desse tamanhozinho, como um grão de mostarda. Mas a gente não se percebe. Quando a gente se perceber, a gente vai saber que vai crescer e que eu vou transformar, que vai nascer dessa sementinha uma árvorezinha, não sei, nunca vi uma coisa de mostarda rasteira, não sei, né? Então vai nascer uma árvorezinha ali de mostarda que vai dar várias mostardinhas. E aí, né, num processo de potencializando a nossa fé, né? O nosso amor, essa conexão com o divino. Falando em conexão com o divino, que é importante, que quanto mais a gente vai fazendo essa transformação,
mais conectada a gente vai ficando realmente com o universo, com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, porque quando a gente se fecha num processo e abaixa a cabeça, a gente não consegue enxergar um todo, a gente só vivencia as nossas dores, olhar para baixo é não ver nada, é só nos interagir com aquilo que está com essa dor que está acontecendo. Quando eu me abro para o universo e falo, e faço essa conexão com o divino, porque eu tenho essa identidade cósmica, eu sou uma co-criadora, somos todos co-criadores, como Jesus falou, somos deuses. A gente acreditar nisso para transformar, isso é a conexão, essa é a identidade cósmica que nós temos. Então, que eu jamais me esqueça que Deus me ama infinitamente e que um pequeno grão de areia e uma esperança dentro de cada um de nós é capaz de transformar qualquer coisa. Lembrando o Chico de novo, não devemos esquecer isso, porque quem pensa corretamente sobrevive e quem sente nobremente existe. Será que nós estamos existindo? O que é existir? Viver? Ou será que nós estamos vivendo? Porque a minha carcaça aqui ainda tem pulsação do coração. E vou na rotina, deixa que não está certo. Isso é fazer a conexão com o pior de mim mesmo, né? Então, é sentir nobremente, é sentir esse auto-amor por nós mesmos. E o pensamento é a janela para a realidade. O sentimento é o ponto de encontro com a verdade de mim mesma ou de mim mesmo. Quando eu me encontro, eu estou em encontro, eu estou aberta. É questão de ampliar o nosso processo de amor, de ser luz. E essa conexão com o outro, esse amor com o outro e com Deus vem naturalmente. Naturalmente. Acreditemos nisso, né? Nesse partilhamento, nessa busca de sermos homens de bem, que é o nosso caminhar, está lá no Evangelho, sermos homens de bem, né? Então, é transformar nossos sentimentos, reeducá-los e vivenciá-los. Basicamente é isso, não é? E para isso, o que é necessário? O exercício do auto-amor está a ouvir a voz do coração, pois nele residem os ditames para a nossa paz e harmonia. Percebem? Não é fora, é dentro, é aqui. Então, é necessário sairmos do ostracismo, né? Abrir a nossa ostra para poder iluminar o nosso coração. Esse chakra aqui é o chakra do amor, é o chakra do desapego também, né? É necessário começar a aprender a desapegar das coisas que nós temos, das pessoas que não são nossas, porque a gente acha que tudo é nosso. Então fica pegado a tudo, não é? Mas quando a gente vai para o outro lado da vida, a gente leva o quê? A gente leva o outro junto? Não leva. A gente leva as coisas que a gente diz, não leva. A gente vai sozinho, com todo esse processo aqui nesse chakra cardíaco, de amor por mim mesmo, porque superei as tristezas, superei o orgulho, superei a depressão, superei. Não vamos chegar inteiros ainda, mas com uma boa bagagem de quando chegarmos lá no Hospital Esperança, que é o Hospital dos Espíritas, encontrar irmãs, encontrar doutor Inácio, que é o psiquiátrico, né, que foi psiquiatra que trabalha lá, né, e outros espíritos lá, que falam, olha, beleza, olha, chegou com a consciência iluminada, né? Ainda doentinho, com algumas coisas lá que tem que passar por lá, mas não com depressão, não com dificuldades, né? Então é importante essa transformação, trabalhar este chakra aqui, né, do amor. Bom, mas vivenciamos aqui na Terra, né, e a gente se pergunta como vivenciar nossos sentimentos com tantas ilusões, né, que esses processos da vida que a gente olha, quer viver aqui na Terra, né, são as ilusões da vida. Educar para ouvir nossos sentimentos, radiografar o nosso coração
e desenvolver os estudos sistematizados de nós mesmos. A gente não faz estudo sistematizado da doutrina espírita, a gente quer aprender, tá? Mas a gente tem que se olhar e estudar a gente mesmo para transformar. Se perguntando, temos nos esforçado tanto quanto possível para aplicar as orientações da doutrina com o nosso próximo? É mais fácil de fazer, mas e nós? Como cuidar de nós mesmos? É se olhar no espelho e, como eu já falei de antemão, é se ver suas sombras, né? É falar, você é isso, 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 certo? É trabalhar os impulsos dos selfos ainda não atendidos. Com o tempo, eles transformam-se em tristeza, angústia, desânimo, mau humor, depressão, irritação, melindre, satisfação, todo esse processo quando a gente não trabalha, não faz essa jornada do ego ao self, ou seja, da nossa consciência, da nossa ligação com o divino, né? Para a nossa transformação. E essa acumulação, né, de dificuldades ou de paixões que nós vamos tendo manutenção em nosso coração, certo? Eles vão aumentando. E aí fica mais difícil, até a gente chegar ao fim do poço. Aí quando a gente chega no fim do poço, fica mais difícil ainda. Por isso, suicídios, por isso, todo esse processo que a gente está vivenciando no mundo de hoje, porque as pessoas não estão sabendo como fazer esse processo de manutenção, de se olhar, de transformar, que todos nós temos a luz, todos nós somos deuses. Né? E além dos fatores de ordem evolutiva, encontramos os gravames sociais para a questão de baixa estima, que é um dos processos hoje é a internet da vida, o Instagram da vida, o outro ostentando isso, ostentando aquilo, beleza, lá. E a gente entra e fica, não, eu não tenho isso, eu não sou isso. Aí a gente vai, em vez da gente falar, não, beleza, eu vou conseguir também, mas de uma forma diferenciada primeiro. Eu vou buscar o processo, não vou vivenciar só nisso, só nas ilusões da vida. Por isso que vai agravando todo esse processo de dificuldade, de dor na gente, que a gente não quer. E aí é necessário perguntar: quem sou eu? Eu sou filho de Deus. Eu sou luz, né? Eu potencializo a autoestima. Eu posso, porque eu quero. Isso é emanação de luz para nós mesmos, emanação de luz. É deixar a nossa luz brilhar. É fazer o trabalho de amor ao próximo, de amor a nós mesmos. É equilibrar esse chakra aqui. Percebe que ele fica justamente no meio, né? Tem os chakras materiais e os chakras espirituais. Então, essa é a conexão. É necessário ter o equilíbrio de todos. Trabalhar a terra, né? Conectar com o processo de emoções negativas, potencializando as emoções, que é aqui no chakra, nesses 3 chakras, né? E aí, e trabalhar o amor, que esse amor, através do conhecimento, vai nos dando uma visão maior na conexão com o divino. Percebe? Esse é o equilíbrio. Isso é saúde física, emocional, espiritual, mental. Falando em mental, outro processo que nós temos muitas dificuldades, que é importante a gente fazer. Hoje já a ciência já fala quantos benefícios é feito através desta incursão da nossa alma através da meditação. Falar em meditação não foi a propósito, não, mas hoje eu vim, tá vendo essa camiseta aqui? Há pouco, há pouco tempo a gente começou um projeto na UEC, né? De meditação e espiritismo, a qual acontece hoje, todos os sábados, às 18h30, né? E aí a gente faz todo o processo de meditação e espiritismo. Como que é feito isso? A gente faz uma oração, depois faz uma leitura, faz o comentário da leitura do livro, né? Depois a gente faz a meditação, depois a gente faz a magnetização das águas, das pessoas também. E aí todo mundo sai de lá flutuando. É uma energia maravilhosa. Então, convido vocês
para ir em sábado também, que é muito bom, é saudável, gente. Aí nós estamos falando de vivenciar o amor por nós mesmos. Aí nós estamos falando de educação dos sentimentos. Lembra que eu falei do mental? Porque a gente deixa os nossos pensamentos tomar conta da gente. A gente não aprendeu ainda mais nesse processo do mundo de hoje, da ansiedade, todas as doenças psicológicas movidas pela ansiedade, que chamam de ansiedades generalizadas, que são ansiedade num processo intenso, que são as depressões, que são os pânicos da vida, porque a gente não para. Para tudo que a gente conversou aqui, a gente não para se auto-perceber, a gente vai nos gravames sociais da vida que a gente falou aqui também. Então, o processo da meditação é um processo de se olhar, é um processo de se aquietar as nossas mentes. Aquietando as nossas mentes, nós vamos aquietando nossas emoções e aí nós vamos nos curando. É um exercício, é uma reeducação no processo de vida. Por isso, não só na UEC, mas tem mais 3 casas que já estão atuando nesse processo de também ter um momento de meditação, da gente ir lá só para fazer o trabalho da meditação, que é muito importante. Não esqueçam disso. Podem fazer a meditação em casa, né? Parar, porque a gente não para. Muitas vezes não para, até eu mesmo, né, que tenho o hábito de fazer a meditação, quando às vezes chega, nossa, não deu tempo, não, agora vou parar. As minhas células estão pedindo, vai acostumando tanto, que elas vão pedindo, meu corpo vai pedindo, eu preciso parar para ter esse encontro comigo mesmo. Façam, vocês vão ver os benefícios, que aqui não dá um momento, não é o momento para a gente explicar mais os benefícios. Então, o auto-amor não é treinar o pensamento para beneficiar a si, mas escutar Deus em nós. A meditação faz isso. É descobrir o nosso valor pessoal na obra divina. Eu sou importante para mim. A gente gera essa importância na mão dos outros. Fulano não está me dando importância, o trabalho não está me dando, meu chefe não está me dando importância, minha mãe não dá importância, meu pai, meu marido, mas eu me dou importância. Quando eu me dou essa importância, eu gero uma energia tão grande que aquele momento que nos falou o Chico, de alegria e esperança que toma conta da minha alma, ela vai crescendo e vai se potencializando ali. E aí, Simão em Bordeaux, no Evangelho, quando ele nos traz essa consolação, assim dizendo, que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus da luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Crer em si mesmo, fazer a conexão com o divino. Esta é a base, certo? E aí, eu falei do doutor Inácio, que trabalha na Esperança, né? Ele tem um receituário que ele diz para a gente o seguinte: o que é necessário? Acreditar que merece a felicidade, assim como todos os seres humanos. Somos iguais, gente, as diferenças são nossas, as crenças são nossas, né? Os preconceitos são nossos. Continuando, o doutor Inácio diz: parar de encontrar motivos externos para as suas dores, descobrindo-lhes as causas íntimas. Parar de pensar em felicidade para depois da morte e tentar viver a vida de modo mais feliz possível. Ah, mas está lá no Evangelho, a felicidade não é desse mundo. Não, a felicidade total não é desse mundo, mas ela existe. Ela existe com esses pequenos grãos de alegria que nos trouxe Chico. Alegria, esperança, amor. Aí nós vamos vivenciando esse amor, potencializando o amor incondicional que nós estamos na caminhada. E aí nós vamos encontrando a nossa luz, que quando nós estamos de cabeça baixa, como essa figurinha aí, a gente não enxerga nada. É luz externa que nós temos, divino caindo sobre nós, que a gente não se percebe, porque a gente está tão desconectado que não se percebe. E não percebe a própria luz, não é? Então, o amor é de essência divina em todos nós, do primeiro ao último. Tendes no fundo do coração a centelha desse fogo no segundo Fenelon, né? Porque quando às vezes a gente, nesse processo de culpa, nesse processo de tantos processos de angústia, aí fala assim, como falou Paulo, por que não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço?
Lembra que lá no começo eu falei acertos, né? E erros. Todos nós ainda vamos errar bastante, porque nós, no processo de crescimento ainda evolutivo, nós precisamos dessa dualidade. Preto e branco, ser, estar, a lua e sol, enfim. Porque se no processo de acerto e erro, se eu não erro, como é que eu vou saber o que é certo? Errar é um processo de crescimento, sim, desde que eu esteja atento, errar naquele momento, refletir, transformar, ser um lago e não um copo, que aí nós vamos tendo esse processo de acerto, de busca de homem de bem. Então, o autoamor é um aprendizado de longa duração. E conectar seu conceito à fórmula comportamentais para a aquisição de felicidade instantânea é uma atitude própria de quando se exasperam com a procura do imediatismo. Amar é uma lição para a eternidade. Esse processo de consolação maravilhosa, a qual a espiritualidade traz para a gente, nos deixa no processo de não alimentar as culpas que eu adquiri aqui, que eu já trago do passado. Vamos trabalhar as nossas culpas. Vamos trabalhar com essa alegria, com essa esperança de que amar é uma lição para a eternidade. Mesmo os espíritos, né, que estão lá trabalhando, eles estão já no processo evolutivo intenso, eles estão trabalhando o amor. O amor nesse trabalho pela humanidade aqui na Terra, nesse trabalho pelo todo o processo do universo, de outras moradas também, nessa conjunção de ajuda um ao outro, não existe separatividade, né? É um trabalho conjunto, né? Como tem essa figurinha aí de todo mundo se rejuntar para alcançar a luz ou para alcançar uma maçã, que é uma delícia, que vão nos trazer a felicidade. E somos juntos, todos somos um. E um somos todos. Não existe separatividade. Deus não fez isso conosco. Até ele está ligado conosco, sempre, né? Então, essa mudança é um processo de educação. O que é educar? É trazer uma luz, uma ideia, levar para fora, extrair de nós mesmas o valor divino na obra da criação. E nós não nos permitimos, muitas vezes, pela baixa estima. Então, vamos potencializar a nossa autoestima através do conhecimento, como diz a Kardec, entendido que constitui a chave para o progresso moral. Um processo dessa chave, dessa construção das nossas emoções para a felicidade, para o amor, nós vamos nos reeducando para a vida emocional e psicológica, né, no processo cristão, ou seja, na luz do espiritismo, processo cristão, porque o espírito precisa ser cultivado como um campo, é igualzinho, e toda a riqueza futura depende do trabalho atual, né, que vai nos granjear muito mais do que bens, mais bens terrenos, mas uma elevação gloriosa. Ou seja, quando a gente chega lá no hospital, a gente já está bem melhor, vamos só fazer alguns curativozinhos, né, para continuar o nosso processo. Sabedor disso, o doutor Inácio, ele conta que muitas histórias de até espíritos que chegam lá, que com essa projeção de ter trabalhado, trabalhei muito na casa espírita, mas não era feliz, era depressivo e não curou essa depressão. E quando chega lá, ainda teima com o doutor Inácio, mas eu fiz tanto para o outro. Aí o doutor Inácio fala para a pessoa, e você fez por você? Escutou seus sentimentos, transformou, vivenciou o amor por si mesmo? Lê esse livro, Educação de Sentimentos de Irmãs. Aí, nesse processo que a gente vai fazendo, a reeducação da nossa vida emocional, potencializando o nosso amor, é pura alegria. Nós vamos, né? Nós vamos iluminando a nossa alma, porque educar sentimentos é vivenciar o amor. É valorizar a própria vida. Quando nós valorizamos,
valorizamos a nossa vida nesse momento de gratidão que nós temos que ter pelos nossos pais, principalmente, que isso é honrar os nossos pais, de nos ter ajudado a nascer de novo e ter uma oportunidade de crescer, de ser feliz já aqui, né? De educar os nossos sentimentos, mais uma reencarnação, de aprender a vivenciar o amor em mais uma reencarnação, né? E aí valorizando a nossa vida para ser feliz, e que muitos de nós não dá esse valor. Que Jesus nos abençoe sempre. E vamos sair daqui felizes da vida hoje, né? Muito obrigado. Chamar, muito obrigada por essa lindíssima palestra, essa lindíssima mensagem. Agora eu vou chamar o Carlos para fazer a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, governador de nosso planeta, agradecemos, Senhor, essa tarde maravilhosa que está sendo hoje, com os ensinamentos que nos deixaste, Jesus. Agradecer essa casa maravilhosa, Fabem, que nos acolhe, que nos traz muita paz no coração. Agradecer também a nossa querida palestrante, que nos trouxe hoje os ensinamentos que vão nos levar a uma vida melhor, por meio da semeadura. Vamos semear o amor que tanto faz falta nesse planeta. Que por meio dessa semeadura possamos colher evoluir espiritualmente. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoada semana para todos nós. Que a paz esteja sempre conosco. Que assim seja, Senhor.